Alô vocês, como é que estão, hein? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui de volta para a gente trabalhar um pouco de geografia. Nossa aula 24, a gente vai trabalhar sobre as influências da urbanização e a industrialização na produção agropecuária, certo? Antes da gente começar a aula, queria mandar um abraço para todos vocês, meus queridos colegas, queridos estudantes, que estão aí prestigiando essa aula de geografia. E hoje a gente tem muito o que conversar. Hoje a gente vai ver que o processo de urbanização, de industrialização, ela afetou positivo e negativamente essa agropecuária, né? Desde o período mais remoto, lá no século XVIII até os dias atuais. Então a gente vai trazer para vocês alguns posicionamentos, algumas situações relacionadas ao que foi que aconteceu, tá? Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje, já trazendo para vocês um recorte histórico relacionado aí a essa situação da urbanização, principalmente, e depois a gente parte para essa revolução em si. Certo? Então, primeiro ponto, a gente tem o século XVIII. O que é que aconteceu nesse século XVIII? 90% da população de cada sociedade, ela vivia no campo. Então, a gente pode perceber que as áreas rurais, elas estavam dotadas de pessoas. A gente sabe que existe uma tríade muito grande dentro da geografia, onde a gente vai ter urbanização, industrialização e demografia. Por isso que, quando a gente fala do campo, a gente sempre associa a quantidade de pessoas que estão ali ou as migrações que foram feitas em relação a todo esse processo, né, de saída do campo para a cidade. Segundo ponto que a gente tem é o processo de urbanização moderno. Então, início no século XVIII. A gente vai ter essa revolução industrial, a primeira revolução industrial. Então, ela traz uma mudança radical. Por que ela traz essa mudança radical? Porque a gente sabe que o campo ele começa a se modernizar. A gente vai ver que o campo ele tem toda uma estruturação diferenciada a partir daí. Então, como é que houve, na verdade, né, esse processo? Com a mecanização desse meio rural e também as migrações campo-cidade. Quando eu falo de migração campo-cidade, eu estou falando exatamente do êxodo rural, que aconteceu por conta do desemprego estrutural, que é justamente colocar as máquinas dentro do campo e as pessoas que trabalhavam ali, eles acabaram perdendo seu emprego. Então ele precisava ir em busca de novas oportunidades, de melhores condições de vida, e daí eles foram para as grandes cidades. E a gente percebe também que essas áreas do campo, essas áreas rurais, elas foram se urbanizando, se modernizando, tá? Então, quando a gente tem essa saída das pessoas do campo para a cidade, a gente tem aí, né, um fenômeno de urbanização acontecendo. Então ela iniciou nos países líderes da industrialização clássica, que no caso seria ali aquela região do Reino Unido, né, da Inglaterra, e no século XX em praticamente todos os países, alguns mais intensos, outros não. Né? Então a gente vai ter uma divisão também entre os países desenvolvidos que começam a sua industrialização primeiramente e posteriormente os países subdesenvolvidos, onde a gente vai ter um processo aí de desarticulação, né? A gente não vai ter algo muito articulado, então é muito desorganizado o processo de urbanização dentro dos países subdesenvolvidos. E aí eu trago para vocês esse gráficozinho onde a gente vai ter a população, tá? Por parte de milhões, os anos que vão de 1950 até 2050. Aí você pode pensar, né, Guilherme, mas a gente está em 2021, a gente não está em 2050. E isso são estimativas. Então a gente tem uma população urbana e uma população rural. A população urbana ele está sendo mostrado aí para vocês em forma ascendente, tá? Na parte vermelha. Já a população rural em descendência na parte azul. Então vocês vão perceber que ao longo do tempo, né, essa população urbana ela se sobrepõe às áreas rurais. Então a gente vai perceber que a área rural ela vai ser perdida tanto em questões de quantidade de pessoas quanto da modernização e da urbanização que vai ocorrer diante essas áreas mais ruralizadas, certo? Então percebam ali, ó, 1950 a gente vai ter uma subida até os anos 2000 e depois começa a decair. Isso na população rural. Na população urbana a gente tem uma acentuada crescente desde 1950 até as estimativas
em 2050, tá? Então são 100 anos aí de evolução, onde a gente vai ver que sempre as áreas urbanas eles vão estar sendo maiores do que as áreas rurais. E aí a gente vai ter um espaço onde a gente vai poder estudar nessas relações por conta desses processos. Então vamos ver o que é que a gente tem. Do processo de urbanização decorrente, também uma transformação do papel das cidades da economia do país, uma vez que elas passam gradativamente a concentrar um número maior de atividades econômicas. Então, quando a gente fala desse processo acontecendo, a gente vai ver que os setores da economia, eles também estão sendo colocados lá, tá? Então, a gente vai promover o quê? Alteração no ritmo da vida das pessoas. Então, deixa de ser uma vida mais bucólica, mais tranquila, para a gente ter uma agitação muito grande, que é o caso das grandes cidades. E passa a ser condicionado por diversos fatores, como os deslocamentos diários para ir do trabalho e à escola. Então a gente vai ter aí, por exemplo, uma migração, né? Essa migração chamada pendular, porque vai e volta. E daí ocasiona, por exemplo, as cidades dormitórios, né? A cidade central abarca o maior processo industrial ou comercial e de empregabilidade. Já a outra cidade, né, ela vai ser caracterizada como uma cidade dormitório. No espaço urbano, o que é que a gente tem dentro desse espaço urbano? A maior facilidade em relação à disponibilidade de bens como alimentos, roupas, medicamentos, eletrodomésticos, serviços como escola, hospitais, transportes, clubes, videolocadoras, cabeleireiro, entre outros. Então a gente pode perceber o seguinte, dentro da cidade, né, no espaço urbano, a gente vai ter uma diferenciação e um maior espaço de serviços. Então a gente vai ter um encontro aí de diversas situações, disponibilidades do que a gente pode encontrar no serviço, diferente da área rural. Mas daí a gente pode perceber o seguinte, a área rural ela vem se modernizando muito. Então a gente vai também encontrar dentro dessas áreas rurais todos esses aparatos que a própria cidade, a priori, ela vinha trazendo para a gente. E atualmente, como é que vai funcionar essa questão? Então a gente tem a chegada, né, das telecomunicações, a última aula que a gente viu sobre o processo, né, da terceira revolução industrial, onde a gente pôde ver que existia a revolução técnica, científica e informacional, ela chega no meio urbano, ela chega no meio rural e a gente vai ver essas transformações do espaço acontecendo. Então, primeiramente, a gente tem as telecomunicações contribuindo para a forte integração entre o campo e a cidade. A cidade e o campo, elas vivem assim, ó, juntinhas. Tem uma frase, né, que diz o seguinte: quando o campo não planta, a cidade não janta. Então, por que a gente pensa que se o campo não plantar, a cidade não vai jantar? Porque grande parte da alimentação ela saía, né, e sai diretamente dessas cidades mais ruralizadas, onde a gente tem esse processo de agricultagem, né, a agricultura, a pecuária, ela vai estar dentro desses espaços. Então, assim, a gente vai ter um processo trazendo filmes, noticiários, novelas, propagandas transmitidas pela TV, tá? Todas são vistas aí tanto pelo habitante urbano quanto pelo rural. Então a gente vê que nas áreas rurais ela não está apenas como um espaço de plantação, mas a gente vai ver que há uma tecnologia chegando dentro daquela área. Antigamente a gente não via muito, né? Mas hoje a gente tem a questão das antenas parabólicas, a gente vai ter um melhor aparato da maquinização, principalmente com a chegada da Revolução Verde aqui no nosso país. Então a gente tem uma relação de interdependência entre o meio rural e esse meio urbano. No meio urbano, o que é que a gente pode trazer de características que vocês podem pensar? Ah, será que tem isso mesmo? Então a gente vai ver passo a passo o que é que está sendo funcionado dentro desse meio rural. Primeiro ponto que a gente pode trabalhar é o seguinte: ela vai fornecer à cidade alimentos e matérias-primas para suas indústrias e recebe delas os produtos manufaturados e os serviços urbanos, bancário, administrativo, comercial, escolar, médico hospitalar, etc. Então a gente vai ver que o meio rural ele está ali para dar um subsídio ao meio urbano, certo? Por isso que é aquela frase, quando o campo não planta, a cidade não janta. Outro ponto que a gente pode ver, historicamente o campo ele procedeu à cidade, ou seja,
é bem mais antigo que ela. Então a cidade ela só acontece por conta das transformações que houveram dentro do campo, tá? Então hoje em dia a gente sabe que tem cidades com determinadas funções, mas daí a gente via que antigamente essa cidade ela já foi um meio rural. Então historicamente o campo ela vem primeiro do que a própria cidade. Então o campo ele existiu durante milênios sem as cidades. E as primeiras cidades dependiam bastante do meio rural. Outro ponto que a gente pode trabalhar: o campo era mais importante que a cidade, concentravam a maioria da população de qualquer sociedade e também a maior parte das suas riquezas. É o que a gente vê aqui, ó, nesse slide, onde a gente vai ver que as cidades campestres, né, as áreas rurais, eles eram maiores do que as áreas urbanas e que isso vem mudando ao longo do tempo. Então vamos voltar aqui novamente. Mais uma pontuação relacionada ao meio rural. A partir da primeira Revolução Industrial, essa situação foi se invertendo e atualmente o campo ela depende da cidade. Mas por que o campo ele vai depender da cidade, minha gente? A gente vai ter esse campo sendo dependendo do espaço mais urbano por conta da concentração administrativa, primeiramente. Então as cidades ela tem um superávit, enquanto o campo ele fica aí à mercê dessas grandes cidades. E a gente tem uma diferenciação entre as atividades desenvolvidas no campo e também na cidade. Então vamos ver o que a gente tem no espaço rural e ver o que a gente tem no espaço urbano. Então vamos conseguir diferenciar as coisas aí. No espaço rural a gente vai ter o seguinte: atividades do setor terciário, como turismo e lazer, mas principalmente atividades primárias. Quais são as atividades primárias? Setor primário é o setor da matéria-prima, né? Onde a gente vai ter extrativismo, agricultura e pecuária. Olha, a gente está vendo aí a influência tanto da parte industrial quanto da urbanização dentro das áreas agropecuárias, tá? Então a gente vai perceber que no espaço rural a gente tem toda essa transformação acontecendo, as indústrias chegando ali dentro. O setor primário é o que predomina, mas a gente vai ver que o setor secundário, passo a passo, ele está chegando dentro dessas áreas rurais. Na área urbana, o que é que vai predominar? As atividades de setor secundário e terciário. Mas, Guilherme, o que é o setor secundário e o setor terciário? O setor secundário é o setor da transformação, onde a gente vai ter a industrialização sendo pautada dentro dessas áreas. Já o setor terciário é o setor dos serviços, da ajuda, onde a gente vai ter o comércio, escola, hospitais, turismo, onde vai estar voltado aí dentro desse terceiro setor da economia. Então a gente percebe que vai ter os três setores dentro da área rural e da área urbana, mas o que vai vigorar na área rural são o setor primário e no espaço mais urbano a gente vai ter o setor secundário e terciário tomando conta desses espaços. Alguns outros pontos a gente pode trabalhar também dentro dessa relação, tá? Então a gente vai trazer um pouco para o mundo, vou trazer alguns exemplos de países que a gente vai poder perceber esse processo de evolução. Primeiro ponto, com as técnicas modernas da produção de alimentos, então a gente vai ter a biotecnologia principalmente, a gente pode até dispensar o campo, isto é, o espaço agrícola. Podem se cultivar certas espécies em condições artificiais, sem solo, que a gente vai chamar de hidroponia, por exemplo, e criar certos animais ou peixes em condições também artificiais, sem grandes espaços disponíveis. Então nas grandes cidades a gente pode encontrar isso. Existem algumas sociedades aí que já são hoje totalmente urbanas, né, com 100% da população vivendo nessas cidades. Ao exemplo é a Singapura, que fica na Ásia, Hong Kong, na China, também naquela região da Ásia, as Ilhas Caimã no Caribe e o Vaticano lá na Europa. Então a gente vai perceber que esses espaços eles são totalmente urbanos, mas daí eles utilizam também de aspectos de produção agrícola para que aquelas pessoas elas tenham a questão da necessidade da alimentação, certo? Então a gente tem outro ponto da urbanização, que é além dos limites territoriais das cidades. Então a gente vai ver que as cidades rurais elas vão se modernizando e dentro dessa modernização vai chegar algumas características das áreas urbanas, tá? Então a gente tem um processo de urbanização mais intenso. E o que é que vai ocasionar aí? Efeitos que ultrapassam os limites territoriais das cidades.
A gente tem nos países desenvolvidos e em vários subdesenvolvidos, industrializados, esse processo acontecendo, tá? Então, o que é que a gente pode ver dentro desses países? Atividades próprias do setor terciário dentro do espaço rural. Os hotéis fazendas, fletes rurais, pesca e pagues, atividades relacionadas ao ecoturismo, todas essas são situações do terceiro setor, né? O setor terciário, da ajuda. Então, você vai encontrar isso já dentro do campo. Então a gente vai perceber que muitos aspectos do espaço urbano eles vão atender aí, se estender na verdade, para esse espaço rural. E em algumas fazendas os agricultores acompanham a cotação de mercadorias agropecuárias diretamente da internet. Então a gente vai ver que o fator, né, tecnológico ele está entrando dentro do campo. Então a gente vai ver que essa internet ela serve de boa ajuda. Para a gente que trabalha geografia tem a cartografia, então aí precisa saber um pouco dessa questão relacionada a sensoriamento remoto, ou também algumas áreas que podem estar sendo colocadas dentro dos mapas e solos, para ver onde a gente vai ter um melhoramento. Então a internet e a cartografia, imagem de satélites, ela vai ajudar muito dentro desse processo. E aí vocês vão ver algumas imagens, né? Dentro dessas imagens vocês vão ver diferenciações. Primeiro, o complexo agroindustrial em espaço rural. A indústria está chegando dentro do campo, tá? Sem precisar esse campo se tornar uma cidade urbanizada, a indústria ela já chega lá. E o que é que eles vão fazer? Eles vão pegar aquela produção e vão já transformar essa produção e mandar diretamente para a cidade, sem precisar que toda a situação primária vá para a cidade para depois ser transformada. Então a gente já tem uma rapidez, né? A gente já vai ter um espaço que a indústria já chega aí nessa área rural. Outro ponto que a gente pode ver dentro dessas imagens são antenas parabólicas no espaço rural. Então vocês vão ver que sinais de TV eles vão ser melhorados com essas antenas parabólicas. E na última imagem a gente tem um flat rural, né, na área ali de São Paulo, em Bananal. Então a gente vai ver o seguinte, que são umas estruturas de hotéis, né, hotel fazenda, esses flats que estão dentro do meio rural. Então a gente pode perceber que as características urbanas elas estão chegando dentro das ruralidades. No meio rural, o processo de industrialização ele interfere com a produção e inserção de modernos maquinários no sistema produtivo, como tratores, colheitadeiras, semeadeiras e outros. Dessa forma, boa parte da mão de obra anteriormente empregada é substituída por máquinas e técnicos qualificados em operá-las. Então vocês vão ver que a maior parte das pessoas elas são deixadas de lado e daí o maquinário ele entra. E daí quem opera esse maquinário? As pessoas que são qualificadas. Aquelas pessoas que não têm qualificação, elas perdem esse emprego e geralmente elas migram para procurar uma melhor posição dentro das cidades urbanas. Então, como consequência, boa parte dessa população ela passa a residir em cidades. Essa migração que a gente vai chamar de êxodo rural. Por isso, elas tornam-se cada vez maior e mais povoadas. Vale lembrar que a mecanização não é o único fator responsável pelo processo de migração em massa, né, do campo para a cidade. E o que chamamos de êxodo rural, né, mas é um dos elementos mais importantes dentro desse sentido. E a gente vai ver uma imagem aí de uma parte mecanizada do campo, onde a gente vai ter uma contribuição dessas maquinarias, a indústria para a agricultura. Né? Então vai aumentar a produtividade, vai aumentar a produção desses alimentos ali. Além disso, a gente vai ter a industrialização das cidades, que faz com que elas se tornem mais atrativas em termos de migração internas, o que provoca o aumento de seus espaços graças à maior oferta de empregos, tanto na produção fabril, né, nas fábricas em si, quanto no espaço da cidade, o que vai demandar mais trabalho no setor comercial e também dentro da prestação de serviços. Então a gente vai ver que o setor terciário ele começa a inflar, justamente ele cresce. A produção agropecuária ela vai ser uma atividade dividida aí, no espaço rural, tá? Desenvolvida nesse espaço rural, em áreas que se encontram ocupadas pelo setor primário da economia, na qual ele vai se destacar a agricultura, a pecuária e as atividades extrativistas, que são o setor primário da economia. Os tipos de produção citadas têm como finalidade principal atender o mercado de alimentos e de matéria-prima,
O espaço rural ele é caracterizado pela tranquilidade, pela presença da cobertura vegetal original e dos animais silvestres, entre outros. Então a gente já tem uma imagem aí, vocês vão ver as vacas aparecendo no que a gente tem aí a questão da agropecuária e como ela agrupa a pecuária e a agricultura. Então a gente vai ter as duas demandas dentro de um único espaço. Então a gente tem um ranking da agricultura aí no valor de produção em 2009, então a gente vai ver que é bem atual, certo? Essa imagem ela foi tirada do site do IBGE, então o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele vai trazer para a gente qual o ranking dos produtos que mais são trabalhados dentro da agricultura e na pecuária brasileira. Tá? Então a gente vai ter aí soja, cana-de-açúcar, milho, café, algodão, laranja, mandioca, arroz, banana, fumos e outros. Tá? Então a gente vai ter toda essa produção agrícola sendo as maiores produções brasileiras. Vamos ver o que a gente tem para pecuária. Então também é uma imagem sendo trazida lá do IBGE e daí ele vai trazer para a gente as maiores produções aqui no Brasil dentro dessa área da pecuária. Galináceos, que são as aves, bovinos, bois e vacas, suínos, porcos, ovinos, ovelhas e carneiros, codornas, caprinos, bodes e cabras, equinos, que são cavalos, e bubalinos, que são os búfalos. Então todas essas situações, né, todos eles têm as maiores produções dentro do Brasil, né, do nosso país. Então, se a gente pegar os búfalos, eles estão em última parte justamente porque é uma área do Brasil mais reservada, né? Então naquela parte ali da região norte, né, o Pará, a Ilha do Marajó, ele traz muito essa criação dos búfalos. E daí a gente tem uma imagem que essa imagem ele retrata um pouco dessas questões do campo em relação à cidade. A questão vocês estão vendo ali uma imagem de um pote cheio de moedas e dentro desse pote está nascendo uma planta, né? Então as áreas do campo elas também estão intimamente ligadas com a questão econômica, né? A economia do campo, principalmente para países subdesenvolvidos, como é o caso do Peru, como é o caso da Colômbia, que trabalha muito com essa questão da agricultura. O Brasil eu também enquadro nesse processo, tá? Então o pessoal bota muito aquela questão de o Brasil ele é um país industrializado, beleza. Dentro da América Latina, o Brasil ele vai ser caracterizado como um país industrial. Porém, a gente vai ver que as grandes bases do Brasil ele ainda está voltado para a agricultura, para a pecuária. E daí é o seguinte, a gente vai ver que dentro dessa situação, né, o Brasil ele é agrário exportador. Isso se traz de momentos mais para trás, né, onde a gente vai ver que a colonização ela nos impôs isso. Então a gente tem o seguinte, uma área de grandes plantations, que é justamente a monocultura. Então o campo ele é um espaço onde a gente tem essa economia sendo fortificada, tá? E daí você pensa, e nos países desenvolvidos, Guilherme? Nos países desenvolvidos a gente tem uma área tecnológica muito grande, mas o campo ele também oferece essa área tecnológica e rentabilidade. É o caso dos Estados Unidos, né? Então eles têm uma área de policultura onde a gente vai encontrar as commodities, por exemplo, Sunbelt, né? O cinturão do sol. E daí dentro desse cinturão do sol a gente vai encontrar uma boa economia, fazendo com que o país desponte economicamente mediante a todo mundo. Então, qualquer dúvida que ficar, a gente já trabalha na próxima aula. Foi ótimo estar com vocês hoje e eu encontro vocês breve. Beijos, até a próxima.